Exercício programado 12, questão 4. Ele quer que a gente resolva as equações, só que ele dá o intervalo. O intervalo nesse caso vai ser de 0 a 4π. Importantíssimo entender o que é esse intervalo aqui, ó, de 0 a 4π. Se a gente entender isso, já facilita a resolução. Veja, se eu ver aqui no ciclo, eu tenho 0, uma volta completa seria 2π, mais uma volta completa, mais 2π, ou seja, 4π. Então, quando ele diz de 0 a 4π, quer dizer que a gente vai analisar as soluções para a nossa equação em até 2 voltas aqui no ciclo, tá certo? Um jeito bem fácil de fazer esse tipo de observação é a gente encontrar as resoluções na primeira volta, por exemplo, encontrei uma solução aqui, encontrei uma solução aqui. Para achar as soluções da segunda volta, é só somar 2π a cada uma delas e a gente encontra as novas soluções. Vamos lá? Então, no item A, a equação que foi dada é seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, se a gente olhar para o ciclo, o seno que dá raiz de 3 sobre 2, bom, seno a gente já viu que é o que reflete aqui no eixo seno, no eixo vertical. Então, eu tenho aqui o 30, que reflete aqui no meio. Esse daqui, que é o 45, reflete no raiz de 2 sobre 2. E o 60 reflete no raiz de 3 sobre 2. Então, 60 graus, 45 graus e 30 graus. Aqui é o meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, o seno que dá raiz de 3 sobre 2 é o 60 graus. Ou esse cara aqui também, ó, desse lado de cá, né? Que são os mesmos valores de seno. Bom, esse é 60, esse daqui a gente já tinha visto que é 90, 90 mais 30 vai dar 120. Então, os dois ângulos que a gente conhece de cara, que o seno dele dá raiz de 3 sobre 2, como foi pedido, é o 60 e o 120, tá certo? Vamos fazer essa agora, passando para radianos, para a gente entender um pouco sobre esses casos também, tá? Como é que seria 60 graus em radianos? Bom, se a gente lembrar de cabeça, ótimo. Se não, a gente pode fazer uma regrinha de 3, como a gente já fez. Ó. Π leva em 180, 60 leva em x. Tá? Então, aqui vai ficar 180x igual a 60π. X é igual a 60π sobre 180. Podemos simplificar por 6, vai ficar π sobre 3. Então, 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. Então, uma das soluções é π sobre 3. A outra solução era o 120. Vou passar também para radianos, tá? Bom, se 60 graus é π sobre 3, 120, que é o dobro de 60, vai ser 2π sobre 3. Né? Dá para a gente chegar nessa conclusão também. Mas se você quiser fazer as contas, π leva em 180, 120 leva em x. Vai ficar 180x igual a 120π. 120π sobre 180. Simplificando aqui por 3, por 4, não? Não, dá para simplificar por 6. Por 6, 12 por 6 vai dar 2. Repito, π. 18 por 6 vai dar 3. Como a gente já tinha concluído aqui, certo? Então, olha o que a gente descobriu. Quais ângulos cujo seno dá raiz de 3 sobre 2? No primeiro ciclo, é o 60 e o 120. Ou seja, se eu olhar isso em radianos, eu tenho o π sobre 3, que a gente acabou de transformar, e tenho o 2π sobre 3, que é o 60 e o 120, certo? Mas o nosso intervalo é de 2 voltas. Então, se fosse uma volta só, essas seriam as duas soluções, se fosse de 0 até 2π. Mas como vai até 4π, eu tenho mais uma volta. Aí eu dei uma dicasinha no começo dessa questão, que para descobrir as próximas soluções, bastaria pegar as soluções do primeiro ciclo e somar 2π. Então eu vou pegar aqui, ó, π sobre 3, e vou somar 2π nela. E vou pegar a outra, que é 2π sobre 3, e vou somar 2π também. Então agora eu tenho 4 soluções. A primeira que eu encontrei, a segunda, essa daqui que veio dessa, mais 2π, e essa última que veio dessa, mais 2π. Agora é só organizar as respostas. Veja, π sobre 3
2π sobre 3. Essa daqui eu posso fazer MMC. 3 vezes 2π dá 6π. 6π com mais π dá 7π sobre 3. E a última, 3 vezes 2π dá 6π, com mais 2π dá 8π sobre 3. Então está aqui as 4 soluções da nossa equação do item A. Beleza? O item B a gente pode usar o mesmo raciocínio. O item B, a equação que nos é dada é cosseno de x igual a menos 1. Bom, se eu for analisar lá no ciclo, menos 1 no cosseno é aqui, ó. Quais ângulos que dão menos 1 no cosseno? Bom, no primeiro ciclo é o 180, que a gente já sabe de cara que é o π, né? 180 vale π. Então a minha solução seria apenas o π. Só que, como eu tenho mais uma volta, eu vou somar 2π nele. Então eu tenho essas duas soluções aqui. A primeira solução é o π e a segunda solução 3π, obedecendo o intervalo que foi dado.